Muito bom dia, amigos e amigas. É sábado, dia 1º de fevereiro de 2020. Queremos, com o coração aberto, com os olhos do corpo e da alma focados em Deus, que também nos acolhe, ouvir o Santo Evangelho, Sua Palavra, e assim nos alimentarmos e termos a força necessária para viver este dia, força que vem de Deus. Atentos, ouçamos. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos então, por um breve tempo, meditar neste Evangelho da tempestade, no Evangelho chamado a Tempestade Acalmada, deste sábado. Nos diz o Evangelho de hoje que a tormenta lançava as ondas dentro da barca. Muitas vezes, as ondas da agitação e da perturbação invadem a nossa alma e ameaçam afundá-la. Todos, por algum momento, agora estão passando por isso. São como ondas que humilham e destroem. São às vezes as coisas da terra, as obrigações de Estado ou de trabalho, da profissão. Essas ondas arrastam tudo, até a vontade de viver, de praticar o bem, até o desejo de melhorar, de continuar superando obstáculos e aperfeiçoando-se. Todas essas alegrias e temores, desejos e dores, ilusões e desenganos tiram a alma de sua interioridade, fazem-na perder sua vida de intimidade com Deus e sua relação com o Espírito Santo, e fazem-na dedicar-se única e exclusivamente à vida exterior, às preocupações e problemas de ordem natural. Quantas vezes um simples acontecimento, a mais insignificante eventualidade, talvez deixou você impossibilitado ou impossibilitada? Talvez por um ou vários dias de se entregar à oração. Uma notícia que recebe faz perder a calma e o autodomínio, que são indispensáveis a fim de que possa viver uma vida de oração. O profeta Isaías diz que a vida é como um navio, que prossegue em sua rota,
sem deixar atrás de si o mínimo vestígio de sua rápida passagem. Isso é a vida, com tudo que a constitui, todos os acontecimentos, toda a sua variedade. Mas você não pode ser como a vida. Você não pode passar sem deixar marcas. Você é chamado a permanecer em suas próprias obras, que o deixarão o rastro do mal ou o marco do bem, o que serão o fundamento da sua eternidade. Quantas vezes Deus permanece adormecido no fundo da alma, ou pelo menos parecia estar dormindo, assim como Jesus na barca do mar tormento em que estava com os discípulos. Dias de provação, de tentação, de solidão e de aridez. As ondas das contradições açoitam sem piedade os flancos das embarcações de nosso espírito. Tudo nos sai mal, tudo nos contradiz, fracassamos em tudo. Assim pensamos e lamentamos. Nesses momentos e nessas circunstâncias tão adversas, recorremos a Deus por meio da oração. Refugiamo-nos nele, para ver se pelo menos ele nos entende. Mas surpreendemo-nos porque este Deus que trazemos dentro de nós parece por vezes adormecido ou faz-se de surdo aos nossos pedidos. Deve-se saber descobrir o momento da tentação para não desfalecer, mas permanecer sim na esperança do Senhor. Também para a igreja em geral chega a hora da provação, porque em muitas ocasiões também a nós nos parece que o Senhor abandona a igreja. Talvez a comunidade que vivemos, a paróquia. Levantam-se perseguições contra a igreja, surgem divisões, parcialidades entre os próprios filhos da igreja, sim. Então triunfam as maquinações dos maus e a fé dos crentes começa a desmoronar. O Senhor não dorme, nem abandona sua igreja. Simplesmente quer provar a fé e a constância de seus fiéis. Quer que sua igreja se purifique no crisol da diversidade. E quando humanamente já se perdeu toda a esperança de salvação, é então que intervém o poder de Deus e a calmaria retorna. Com frequência queixamo-nos das tormentas e ataques que a igreja deve suportar por parte daqueles que não pertencem a ela. Talvez assim que ocorra. Porém, com muita frequência somos nós os causadores destes males, pois boicotamos a barca de Pedro, a partir do seu interior, o que é muito pior. Com decisões entre a tripulação, quebrando os remos uns contra os outros, ou rasgando as velas para que cada grupo ou árvore ou de bandeira diferente prevaleça um sobre o outro. A renovação e purificação do mundo adverte-nos o Concílio Vaticano II. Consegue-se principalmente com o testemunho de uma fé viva e adulta, educada para poder receber com lucidez as dificuldades e poder vencê-las. O que podemos aplicar então nossa vida a partir do Evangelho, da Palavra de Deus que ouvimos e desta reflexão? Você não deve estranhar que ocasionalmente, por vezes, Deus permita alguma tempestade espiritual que venha sobre você, alguma situação desagradável, alguma contradição molesta, alguma tentação persistente. Ouviu o ditado que diz que existe males que vêm para o bem? Sim, Deus sabe tirar
talvez de coisas tristes, más ou de grandes tempestades, coisas muito boas, sim. Deus quer não fazê-lo cair, mas fortalecê-lo na virtude e na prática do bem. Quer que você aumente seus méritos. Sim, e os méritos vêm através da luta, da perseverança, da fé, da confiança em Deus. E saber levantar com a ajuda do Senhor, superando todas as dificuldades. Para superá-las, recorra ao Senhor, ainda que lhe pareça que não o ouve. Persista e você conseguirá o que pede. Quando Santa Catarina de Sena queixou-se ao Senhor que a tinha abandonado na hora da provação, o Senhor respondeu-lhe: nunca estive mais perto de ti que neste momento. Olha só que resposta o Senhor deu a Santa Catarina de Sena diante de sua queixa. Deus jamais o deixa, jamais o deixará. Você, sim, eu é que podemos abandoná-lo. Em outras palavras, o Senhor nunca o deixará, se você não o deixar primeiro. Que bom! Que a palavra de Deus possa assim nos confortar, então, diante das dificuldades que passamos, por vezes físicas, espirituais, psíquicas, dificuldades na família, no casamento, com os filhos, no trabalho, dificuldades que passamos na comunidade, sim. Que saibamos olhar e descobrir o Senhor ali ao nosso lado, que parece estar dormindo e que parece estar indiferente à nossa dor, mas não está. Ele levanta, Ele acalma a tempestade de nossa vida, mas Ele espera de nós um pouquinho de fé, que tenhamos confiança plena nesse Deus que jamais nos abandona. Recebamos então a bênção de Deus para este sábado, final de semana que chegou. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e fiquem com Deus.